É isso aí, galera. Voltamos agora aqui no nosso curso de preparação para o exame de ordem. E nós aqui nessa revisão de crimes patrimoniais falamos sobre furto e agora vamos falar sobre o roubo, tá? O roubo também sofreu muitas mudanças aí, esse sofreu muita mudança legislativa, tá? E também, claro, que tem os efeitos aí do projeto anticrime. Então a gente precisa conversar um pouquinho. Olha só, para começo de conversa, você deve lembrar que o roubo, diferente do furto, o roubo ele é um crime complexo. Né? O que é isso, hein? O crime complexo. Porque o roubo ele é a junção de um crime de furto, que é subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mas mediante grave ameaça, então é um furto mais ameaça, ou mediante violência, então poderia ser um furto, mas uma lesão corporal. Então isso é um crime complexo. O roubo é um crime complexo, isso quer dizer o seguinte, que é um crime que ele é a fusão, né, um delito de fusão, ele é a soma de dois bens jurídicos, ele é dois crimes, e ele é pluriofensivo também, porque ele vai tanto contra o patrimônio, crime contra o patrimônio, nós estamos estudando, mas também ele não deixa de ser um crime que de alguma maneira atenta contra aquela forma, a integridade física ali da vítima. E aí, minha gente, o que nós temos que perceber é o seguinte, e isso você precisa estar atualizadíssimo com isso. Atualizadíssimo. Por quê? É o seguinte, até 2018, tínhamos, né, uma figura que era aquela da arma de fogo. E era o seguinte, nós tínhamos o tratamento da arma de fogo e da arma branca. Qualquer emprego de arma, qualquer emprego de arma gerava causa de aumento de um terço até metade. Isso até a Lei 13.654 de 2018. Só que o que veio a ocorrer? Essa lei, ela tirou o inciso primeiro, revogou, que era emprego de arma, e criou uma figura lá depois que nós vamos perceber, que é aquela emprego de arma de fogo. Emprego de arma de fogo. E aí geraria causa de aumento. Tudo bem, só que qual é o problema? De 2/3, né? Isso. Só que é o seguinte, qual é o problema que nós temos aqui? E quem se utilizava de uma arma branca, olha só, até a Lei 13.654 e depois aí ficou valendo o quê? Ficou valendo aquele artigo 2º, parágrafo único, lá do Código Penal. A lei que posterior, que de alguma maneira beneficia o réu, olha só, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, ainda que esteja na fase de execução, vai proteger, vai favorecer, vai beneficiar o réu. Então, olha só, qualquer pessoa que praticou um crime de roubo com uso de arma branca, até a Lei 13.664, depois da Lei 13.654, não teria mais causa de aumento. Por quê? Porque a expressão arma foi revogada e no lugar dela veio arma de fogo. Então, os outros tipos de arma que não seriam de fogo não gerariam mais causa de aumento. Tudo bem. Só que é o seguinte, a Lei 13.964 de 2019, ela instalou o inciso 7, tá? Aí estão todas as causas de aumento. Eu já conversei com você sobre o inciso 1 que foi revogado, que era onde constava emprego de arma. Agora leia comigo o inciso 7. Ele diz que se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, olha só, isso aqui é a Lei 13.964 de 2019. Se você utilizou arma branca, agora volta a ter a pena de aumento a 1/3 até metade. Então, Elon, o que eu tenho que me colocar no meu caderno? O que eu não posso esquecer? Que olha só, em toda a história agora, em toda a história do direito penal, olha só, cuidado. Porque arma branca só vai gerar causa de aumento, perceba só, se esse fato ocorreu, o fato ocorreu após a edição da Lei 13.964 de 2019 e sua vigência. Presta atenção nisso. Presta atenção. Então, arma branca só gera causa de aumento se o fato for posterior à vigência da Lei 13.964 de 2019. Se foi antes você vai ter que pedir o afastamento da causa de aumento. Tudo bem? Beleza. Eu tô falando de qual arma? Arma branca. Beleza. E como é que ficou a arma de fogo? A arma de fogo, gente, foi o seguinte. Eu vou levar vocês para o parágrafo 2º A.
que foi criado lá pela 13654A. Ela diz o seguinte, ó, aumenta-se a pena de 2/3, então perceba só que não é aumento mais de 1/3 até metade, não é mais. Agora aqui, ó, a arma de fogo é de 2/3. Se a violência ou ameaça é praticada com exercida com emprego de arma de fogo, e também terá o aumento de 2/3 se a destruição, rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo, aquilo que já conversou, que tem lá no furto, também colocaram aqui para o roubo, tá? Então, nesses casos, nós teremos um aumento de 2/3. Então, veja só, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos uma figura que, olha como é que você tem que montar no seu caderno. Emprego de arma branca. Hoje, pós-edição da Lei 13.964, gera causa de aumento de 1/3 até metade. E arma de fogo, ou explosivo, mas arma de fogo, gera causa de aumento de 2/3. Tá, e agora eu vou complicar ainda mais. Parágrafo 2º B, vamos lá? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena da causa lá prevista no Código Penal, lá no 157. Então vamos organizar como é que funciona o uso de arma na dosimetria da pena do crime de roubo. Arma branca gera um aumento de 1/3 até metade, mas somente incidirá 1/3 da metade se for posterior à Lei 13.964. Porque se foi antes da Lei 13.654, olha só, a lei tem que retroagir para beneficiar o réu. Se foi entre a 13.654 e a 13.019, porque não tem mesmo previsão na lei, o legislador esqueceu. Então é só após a Lei 13.964, 23 de janeiro de 2020. A questão vai contar isso lá. Se foi antes, você vai ter que pedir o afastamento se foi arma branca. Se foi arma de fogo, o aumento de 2/3. Mas 2/3 desde que seja posterior à Lei 13.654. Se não, é de 1/3 até metade. Tudo bem. E se for arma de fogo de uso restrito? Aí você vai ter que verificar. Se foi antes da Lei 13.964, aumento de 2/3. Se foi antes da Lei 13.654, vai ser o quê? 1/3 até metade, que era a lei que vigorava. E se for após agora a 13.964, pacote anticrime, após agora, o aumento será do dobro. Então vamos organizar? Então olha só, primeira coisa que você tem que verificar, qual é a arma? Segundo, quando aconteceu? Vamos lá? Então, arregramento hoje, 1 de julho, vamos lá, 1 de julho de 2020. Arma branca, 1/3 até metade. Arma de fogo, 2/3. Arma de fogo de uso restrito, o dobro. Beleza? Organizou? Beleza. Agora, arma de branca até o projeto anticrime, até a Lei 13.964, afastamento. Arma branca não gera causa de aumento, só gera pós a Lei 13.964. É aqui que é o AB, porque ela vai cobrar o Instituto da Parte Geral com roubo, tá? Então é aqui que o concurso vai mexer com você. Vamos lá, outra questão que você tem que ficar ligado. Arma de fogo, se foi antes da Lei 13.654, lá de 2018, 1/3 até metade. Se foi depois, 2/3. Arma de fogo de uso restrito. Se foi antes da Lei 13.654, pode ser restrita, pode ser proibida, pode ser o que for, 1/3 da metade. Se foi pós 13.654, 2/3. E se foi pós projeto anticrime, Lei 13.964, lei anticrime, dobro. Tudo bem? Cuidado com as teses defensivas. Então, primeiro é você verificar qual será a causa de aumento. Mas depois você tem que ver quando foi o crime. Será que eu não consigo retroagir a lei aqui menos gravosa ou impedir o reflexo da lei mais gravosa ao fato? Então você vai ter que olhar para o fato. Vai ter que olhar para o fato na sua questão. Tranquilizo que qualquer prova, o examinador ele deixa bem claro considerar quando ele não dá o vade-mecum, ele deixa bem claro quando aquela lei entrou em vigor, para você levantar a bola. Mas é muito fácil, isso aqui você não pode esquecer não, tá? Isso não tem como, isso aqui o examinador vai perguntar, tá? Qual é? Se foi antes da Lei 13.654 e até da Lei 13.964, a arma de branco não pega causa de aumento. Isso aqui está escrito nas estrelas, tá? Então isso aqui não tem como escapar. Beleza? Então essa foi a grande mudança aí que nós temos, tá? E aí, só lembrando para vocês, né? Eu sei que não é a hora, mas o roubo agora ele passou em algum momento também ser crime hediondo, né? Nesse projeto que nós temos aí com mais ódio aí, com mais tiro, porrada e bomba aí, lembrar para você que o roubo ele vai ser crime hediondo quando gerar morte, que é o famoso latrocínio, quando gerar lesão grave e quando observar qualquer emprego de uso de arma de fogo.
Quer dizer, Alan, que o roubo ali da esquina de arma de fogo é crime hediondo? É. Tá? Daqui a 5 anos nós vamos analisar o que vai acontecer no Brasil, tá? Mais ou menos aí. Mas hoje, roubo teve arma de fogo, pode ser restrito, pode ser gerar lesão corporal, pode gerar morte, vai ser hediondo, tudo bem? E aí a mudança que nós tivemos não foi agora do projeto, mas lembrar para você que se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de 7 a 18 anos, e se gerar morte, a pena de 20 a 30 anos. Eu quero deixar essa tela aberta aqui com vocês, para que nós possamos esclarecer o seguinte, tá? Olha só, se da violência resulta lesão corporal grave ou resulta morte. O que eu quero chamar a atenção de você? Porque aqui o legislador, tá? Isso aqui vale para uma tese defensiva, tá? Olha só, o legislador ele só falou se da violência resulta. Mas você deve lembrar que o crime de roubo ele não é apenas praticado com violência, ele é praticado também com ameaça. Por isso eu tenho que te perguntar, e se da ameaça resultar lesão corporal grave? E se da ameaça resultar morte? Nós vamos aplicar a pena de 7 a 18 anos? Nós vamos aplicar a pena de 20 a 30 anos? A resposta é negativa. Você vai ter que dizer que é caso de concurso de crimes entre o roubo, tá, e a lesão grave, entre o roubo e um homicídio doloso ou culposo, a depender do caso concreto. Mas não tem como você aplicar essa dosimetria, por quê? Porque o parágrafo 3º falou que é da violência resulta, não é do roubo. Ou seja, se foi da ameaça, não incidirá essas balizas, tudo bem? Então presta atenção nisso, porque o parágrafo 3º só falou se dá violência. Então, minha gente, esse é o crime de roubo, basicamente, tá? Eu olhando aí, fazendo todas as novidades legislativas, tudo aí que veio do Código Penal, tá? Isso aí eu quero lembrar para você, preciso lembrar também, tá? Que você não pode esquecer que dentro da figura do roubo, nós temos uma figura do roubo próprio e do roubo impróprio, figura do roubo próprio e do roubo impróprio. O roubo próprio é aquele que está no caput do artigo 157, né? Aí no caput você vai ver, olha, pratica aquele que praticar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência, né? Olha só, ou depois de havê-la, olha só, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio reduzido à impossibilidade de resistência, né? Então, olha só, aí tudo é o nosso roubo, né? Roubo próprio. Eu pratico a violência, eu pratico a grave ameaça, tá? E aí o que acontece? Ou reduzo, né, a possibilidade dela de se defender, que é a famosa violência imprópria, né? Boa noite, Cinderela. Então, olha só, um chá aí para a pessoa dar uma relaxada e acabar apagando, eu vou lá e tiro a carteira dela. O que é isso? Isso é roubo. Cuidado, que isso é uma tentação muito grande. Você disser, não é furto, não é. É roubo. Por quê? Porque você utilizou a violência imprópria. O que é a violência moral, né? Então vamos olhar aqui. Violência moral é ameaça. Violência física. E a violência aqui que nós temos, violência imprópria, é aquela que me utilizo de um outro meio que reduz a capacidade de defesa. Esse está no caput. Agora eu tenho que lembrar que lá no 157, parágrafo 1º, nós temos o roubo impróprio. E o que diz o roubo impróprio, né, minha gente? O que diz o roubo impróprio? Você deve também lembrar, né, que a figura do roubo impróprio, ela tem a compreensão da seguinte, né? Ela tem a compreensão lá do roubo impróprio que a pessoa começou praticando um crime de furto. A vítima chegou na hora. Puxa vida, aí o que eu faço? Eu já tinha invertido a posse, aí a vítima chegou, e aí ela vai agora querer, né, me tocar, me alcançar. O que acontece? Agora eu pratico, perceba só, preste atenção nisso, uma violência para garantir ali, manter, impedir que alguém venha pegar aquilo que eu já, né, impedir que eu consolide o meu crime que eu estou ali praticando. Então, olha só, no roubo próprio, a violência ela é praticada antes ou durante a inversão da posse. Antes ou durante a inversão da posse. No roubo impróprio, primeiro vem a inversão da posse e depois vem a prática da violência. Ele começa como um furto, mas a pessoa depois, quando a vítima chega,
Ela vai lá e pratica e você tem que ali ser obrigado para poder ter sucesso na empreitada criminosa a iniciar um roubo. É um roubo impróprio, tudo bem? Então cuidado com isso. O que eu percebo que muita gente confunde é achar que roubo próprio, violência própria. Roubo impróprio, violência imprópria. Não. O contexto para roubo próprio e roubo impróprio é considerado, né, o paradigma, o momento em que eu emprego a violência. Se eu emprego antes ou durante, é roubo próprio. Se eu emprego depois, é roubo impróprio. E o que é violência própria e imprópria? Violência própria é a física, né? Então, olha só, e a violência imprópria é aquela que se utiliza de um outro meio para reduzir a capacidade de defesa. Tudo bem? Então, olha só, nós estamos observando isso, está ficando muito legal, tá? Estamos consolidando as questões de roubo próprio e impróprio. Isso é perfeito, gente, para a gente não confundir com furto. É aqui nessa pegadinha que está o furto, tá? Então, olha só, a violência ou a grave ameaça tem que ser empregada contra a pessoa. Muito cuidado com isso. Essa é a bola dividida. Perceba bem, você não precisa saber o que é o crime de roubo. Você não precisa saber o que é o crime de furto. Não. Para uma prova objetiva, você precisa saber diferenciar um crime de roubo de furto. Um de furto de roubo. Não tem como você, ninguém vai te contar uma história, tá assim, me dê a classificação do roubo e etc. Não. Vão te contar uma história e você vai ficar, meu Deus, se é roubo é furto, se é furto é roubo. Aí é roubo próprio ou impróprio. Essa é a briga, é entrar na bola dividida que nós chamamos da parte especial do direito penal. É olhar para um fato e saber capitular, saber afastar uma qualificadora, saber reconhecer uma causa de aumento. Esse é o esforço que nós temos que fazer aqui quando estamos estudando o crime de roubo. Claro, né, que considerando que o roubo ele tem a grave ameaça ou violência, não vai ter aqui aquela história, né, que nós conversamos lá no furto da insignificância, pequeno valor. Não. Por quê? Porque a lesão, a tua integridade física, a lesão corporal, a ameaça que a vítima sofre, né, não pode ser considerada em nenhum momento como algo insignificante. Não pode ser considerado como algo insignificante. Então não esquece de fazer essa compreensão sobre diferenciar roubo próprio e roubo impróprio. Beleza. Quando é que se consuma o crime de roubo? Quando que ocorre a consumação do crime de roubo? Aqui é mais fácil, porque nós temos mais uma súmula. É a súmula 582 do STJ. Olha só. Consuma-se o crime, perceba só, de roubo, com a inversão da posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, olha só, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, consuma-se o crime de roubo, com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente, a recuperação da coisa roubada, sendo dispensável, prescindível, a posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, olha só, gente, para que ocorra o crime de roubo e ele se considere consumado, não precisa da posse mansa e pacífica, não precisa que a vítima fique com o bem por um tempo, não precisa. Olha só, é o que diz a súmula 582 do STJ. O crime se consuma, o crime de roubo, com a inversão da posse do bem mediante emprego de grave ameaça, de violência. E olha só, gente, ainda que por breve tempo, ainda que seja rapidinho, né? Então, olha só, poxa vida, tá consumado, inverteu a posse, consumou. Mas se a vítima for pega pela polícia na esquina, tá consumada. Mas se o bem for recuperado depois, tá consumado. É isso que diz a súmula 582 do STJ. Considera-se consumado o crime de roubo com a inversão da posse, desde necessário que seja mansa e pacífica, ainda que o bem seja recuperado, ainda que a vítima seja perseguida, ainda que a polícia venha ao seu encontro, o crime de roubo estará consumado. É o mesmo raciocínio lá do crime de furto, só que tem um detalhe. Para o roubo, quiseram simular, para o furto não quiseram. Cuidado com isso. Então, beleza. Então, há uma tendência que parece que para o furto ainda não está tão consolidado
como para o roubo na súmula 582. Agora, claro, minha gente, que ainda é possível, né? Deixa eu colocar até mais uma vez a súmula aí para vocês. Ainda é possível sim a tentativa. Claro que é. Então, olha só, imagine só, volta aqui comigo, imagine só que eu vou lá, ameaço a vítima com uma arma, né? Falando assim, ei, passa aí o relógio, passa o anel aí, passa a carteira. E a vítima vai e reage. Roubo tentado. Eu sequer consegui inverter a posse da coisa. E a vítima já, ali por circunstâncias ali à minha vontade, ela já interceptou e já reagiu. Então é possível sim nós trabalharmos também aqui de forma muito tranquila. É possível nós trabalharmos com a tentativa no crime de roubo. Mas não esquece, dessa forma que nós temos, dessa forma qualificada, que nós temos que esquecer, não podemos esquecer. Nós temos uma outra situação aqui também que é muito interessante, tá? Outra interessante. Vocês percebem que eu não estou dando aula de roubo, eu estou conversando sobre alguns institutos. Lá no concurso de agentes do roubo, que está no 157, parágrafo 2º, inciso 2, lá diz que o roubo tem uma causa de aumento de 1/3 até metade, eu até falei isso na aula de furto, mas eu repito aqui para você, se a pessoa, né, o concurso de agente, se a pessoa se utilizar, envolver outra pessoa. Lembra disso? Pois é. O que eu quero conversar aqui com você é o seguinte, presta atenção. Se um maior de 18 se utiliza de um menor de 18, de um adolescente para a prática de determinado delito, entendeu? Ele é maior de 18 e envolve um menor de 18 para a prática de determinado delito. Tô entendendo? E aí, o que tu quer dizer com isso? Beleza, eu quero perguntar agora de você. Essa situação que eu tô contando aqui para vocês, essa situação de um maior de 18 praticando crime com menor de 18, isso aqui vai ser roubo com concurso de agentes? Vai ser. Não é necessário, para caracterizar o concurso de agentes, tá? Que todos sejam maiores. Não, não é necessário. E mais, aquele agente que chamou um menor de 18 para praticar o crime vai responder tanto pelo roubo, vai responder pelo concurso de agentes, que é a causa de aumento de 1/3 até metade, e mais, vai responder pelo crime de corrupção de menores. Vai responder lá pelo artigo 244B da Lei 8.069, né? Da Lei 8.069, que agora, em julho, agora nesse mês que a gente está começando hoje, completa 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, olha só, 244B é um crime formal, minha gente. Dispensa a prova da efetiva corrupção. Não, é um crime formal. Não há nenhuma necessidade. Então, o maior de 18 envolveu um menor de 18 na prática de um crime vai responder pela corrupção de menores sem prejuízo do crime que praticou, sem prejuízo de uma eventual ali causa de aumento, sem nenhum problema quanto a isso, tá? E aí agora eu levo para vocês uma outra novidade, né, que está ali no inciso 6. Inciso 7 nós já até conversamos, né? As outras não têm novidades, mas no inciso 6, como eu disse, uma revisãozinha. Então, olha só, que se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Então, olha só, aqui é a pessoa que subtrai o explosivo, né, ou acessórios. Esse cara aqui, ó, que rouba, né, olha só, mediante cuidado, tá? Porque lá no parágrafo 2º A, lá diz o seguinte, o sujeito lá, o agente, está roubando e empregando o explosivo para alcançar o que quer. Deixa eu contar uma historinha. Eu chego ali numa loja de conveniência e faço para a moça bem assim, ó. Sai todo mundo da loja que eu vou explodir isso aqui, que eu vou pegar o caixa eletrônico. Com a arma na cabeça. Se não sair, eu mato todo mundo aqui. Então sai todo mundo, tá? Com a arma na mão, bora sair todo mundo, senão eu mato, que eu vou explodir o caixa eletrônico. Isso é um roubo, olha só, com emprego de explosivo. Está lá no 157, parágrafo 2º, inciso A, inciso 2. Causa de aumento, 2/3. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, não. Esse aqui é o cara que vai na casa de foguete. Eu brinco assim, né? Vai na casa de foguete. E lá ele subtrai os explosivos, os acessórios, porque eu já estou planejando depois na loja de conveniência. Esse aqui, gente, olha só. A causa de aumento aqui é ou de montagem, fabricação, a causa de aumento aqui haverá de 1/3 também a metade. Então perceba só que o Código Penal ele resolveu proteger os caixas eletrônicos e resolveu também proteger as casas de fogo. Falou o seguinte, não vá furtar lá, porque se você for para a casa de foguete,
eu vou te cobrar aqui uma pena mais cara, que é a pena de 1/3 até metade, que está lá no inciso 6 agora também, né? Ali desde 2018, da Lei 13.654, que inclui o inciso 6 no parágrafo 2º. Eu tenho uma pegadinha interessante também para você. Esse aqui é o nosso trabalho, né? Matar, né, as pegadinhas que nós podemos encontrar. Gente, é o seguinte, lá na aula de furto, eu conversei com vocês e eu disse o seguinte, lá na aula de furto, não sei se você lembra, eu falei assim, olha, se você se utilizar, né, do emprego de arma de explosivo para furtar, você vai estar praticando um crime hediondo, não sei se você lembra disso. Então, aquele que emprega explosivo para praticar um furto pratica crime hediondo. Sim, isso aí não tem nenhuma dificuldade não. Agora, não vai rir de mim. Se eu chegar na loja de conveniência e falar pra moça lá, sai daqui, que senão eu te mato, que eu vou explodir isso aqui tudinho. Olha só, eu vou explodir, eu tô aqui com, né, tô chegando aqui com uma dinamite, né? Sai que eu vou ligar aqui o... Ah, pessoal, vamos saindo aí que eu vou explodir aqui o caixa eletrônico. Eu tô roubando, empregando explosivo, né? Tô até sem arma. Esse cara tô sem arma, tá? Eu tô só com os explosivos. Gera causa de aumento? Gera. A causa de aumento de quanto? De 2/3. Tudo bem. Agora, é hediondo? Não. Por quê? Porque o legislador se preocupou com a arma, mas não se preocupou com o explosivo. Mas se preocupou com o explosivo por furto. Foi, mas não se Não, ele se preocupou com o caixa eletrônico. Mas não se preocupou, minha gente, né? Não se preocupou quando for no roubo. Moral da história: furtar empregando explosivo, crime hediondo. Roubar empregando explosivo tem causa de aumento, mas não é crime hediondo, tudo certo? Então é isso que nós temos que perceber aqui, que nós não podemos esquecer de maneira alguma. Vamos finalizando aqui, né? Finalizando aqui, a gente chega lá no parágrafo 3º, né, do crime de roubo. E aí a gente tem que lembrar que tem uma súmula muito preciosa lá também, né? Que deve nos lembrar, não sei se você lembra, que é a súmula 603, primeira, essa lá para processo penal. Lembrar que latrocínio não é do júri, porque não é um crime doloso contra a vida. Latrocínio, na verdade, né, essa expressão só tem na lei de crimes hediondos, mas é um roubo que tem como resultado da violência a morte. Isso é o latrocínio. Mas o que eu quero te chamar aqui na aula de penal é a súmula 610 do STF. Essa súmula que você precisa prestar atenção. Então, olha só, há crime, tá? Há crime de latrocínio, olha só. Na verdade, não era para ser assim em nada, tá? Não era para ter essa expressão aí, né? Mas olha só, há crime de latrocínio, perceba só. Quando o homicídio, aí homicídio não era, né? Era morte, né? Se consuma, mas tá assim na súmula. Então, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, na verdade, não era assim, crime de latrocínio, era para dizer assim, considera-se consumado o crime de latrocínio. Né? Olha só, quando a morte se consuma, ainda que não realize o agente a subtração do bem da vítima. Não é que ficaria melhor? Não era para ter negócio de latrocínio, crime de latrocínio. Ninguém está discutindo se tem crime de latrocínio, não. A discussão da súmula é para verificar se a gente vai considerar esse latrocínio consumado ou tentado. E ele é considerado, tá, gente? Fazendo aqui as correções necessárias, ele é considerado latrocínio consumado quando a morte acontece, ainda que não se realize no agente ali a subtração dos bens da vítima. Você pode até pensar, mas Elon, tu começou esse bate-papo dizendo que o crime de roubo é um crime complexo. Tu começou dizendo que esse crime complexo aí do crime de roubo, ele viola 2 bens jurídicos. Eu aprendi que para ser um crime consumado quando ele tem 2 bens jurídicos, que só era consumado quando atingisse os 2 bens jurídicos. Então, olha só, para ser um latrocínio consumado, teria que ter roubo e teria que ter morte. Teria que ter violência patrimonial, lesão patrimonial e a morte de alguém para ser consumado. Pois é, mas aqui é uma questão de política criminal. Como é que uma pessoa ia morrer e depois você ia dizer que a pessoa ficou só no tentado? O que o ladrão ia fazer? Na hora que ele visse que a vítima morria, ele, poxa, para não ter uma pena pesada, o que ele fazia? Ele deixava ali o relógio, deixava ali o celular e ia embora correndo. Falava assim, olha, não foi consumado, foi só tentado. Não. O STF chegou e falou assim, olha, se a vítima morreu, agora tu presta atenção para mim. Se a vítima morreu,
o latrocínio está consumado. Se a vítima morreu, acabou. O latrocínio está consumado. Podemos ler agora? Olha lá, a súmula 610. Olha o que ela diz. Há crime de latrocínio, você não vai ler assim, né? Você vai dizer, está consumado o latrocínio, porque a gente está discutindo se tem ou não tem. Quando, né, o homicídio, porque a gente não está falando de homicídio, está falando de morte. Né? Ele meteu um outro crime aqui, não era para estar aqui. Então, olha só, quando a morte acontece, ainda que não realize o agente a subtração. Então, cuidado quanto a isso. Morreu a vítima? Morreu. O latrocínio está consumado. O latrocínio está consumado. Então, essas são as questões que nós temos aqui para trabalhar. Tem algumas questões que já são ali mais tensas, né? Já tem umas digressões, mas uma prova objetiva não é necessária. Essa nossa revisão é para a primeira fase, então a gente não vai fazer maiores discussões, mesmo perguntando, se no latrocínio morre 2 ou 3 pessoas, são vários latrocínios ou não. A jurisprudência ela não está padronizada, então isso não pode constar na tua prova. E eu fecho aqui esse bloco, tá? Mostrando para você mais uma vez aqui a tela, né? Mais uma vez aqui fechando com vocês a tela, isso é importantíssimo. Quando que o roubo hoje é considerado um crime hediondo? Então está lá no artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, nosso catálogo que nós temos no Brasil. Olha só, quando que ele será hediondo? Quando houver restrição da liberdade da vítima, tá? Olha só, quando empregar emprego de arma de fogo, ou arma de fogo de uso proibido ou restrito, e quando gerar lesão corporal grave ou morte. Né? Então, olha só para fortalecer aí, firmar restrição da liberdade da vítima, e aquela restrição que ela é muito maior do que só necessária para fazer a inversão da posse, deixa a pessoa dentro do banheiro, deixa a pessoa ali por um lugar enquanto faz a limpeza na casa. Né? Então, olha só, com emprego de arma de fogo, ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e quando houver lesão corporal grave ou morte, nesses casos o roubo será crime hediondo, tá? Faz um paralelozinho aí do teu crime de roubo com crime de furto, quando que ele é hediondo e quando não é, nos dois casos. Né? O roubo cresceu muito, né? Então olha só, isso a gente vai perceber depois, beleza? Eu precisei fazer essa revisão com você, porque você viu que tem muita novidade de furto, tem muita novidade de roubo, e não ficaria legal nós iniciarmos fazendo uma revisão de algo que a gente não viu. E tem muita coisa que é tão novo, tanta coisa aqui do projeto 13964, da lei 13964, a famosa de crime, que a gente precisa parar e fazer uma releitura, um reestudo de todos os ordenamentos para que a gente possa enfrentar as questões do nosso próximo encontro. Tudo bem? E aí eu vou misturar todos os crimes patrimoniais, ainda tem novidade na extorsão? Tem. Tem novidade na extorsão mediante sequestro? Tem. Tem novidade no estelionato? Tem. Gente, é muita novidade legislativa aqui e aí a gente tem que ficar ligado. Mas com certeza a gente vai ter um momento certo para resolver questões e a gente ficar bem quentinho aí, bem preparado para enfrentar o nosso desafio, beleza? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. A gente se vê aqui no CPA. Valeu, galera!